Boa noite, meus queridos. Beleza? Tudo bem? Estou aqui de novo voltando a fazer esse vídeo. Aqui eu vou começar falando, assim, dessa maneira meio avulso, porque senão eu não gravo. Eu tenho uma vida muito ocupada no trabalho, aí para gravar é meio difícil. Mas hoje estou aqui sossegado, resolvi gravar um começo de um estudo sobre Gênesis, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. É necessário que a gente venha separar, primeiramente, né, no começo desse estudo, separar a criação dos céus e da terra. A gente fica somente fixado na criação da terra, né? Porque é relatado em Gênesis, é mais fácil de entender, mas a gente deve pensar da seguinte maneira, começar o estudo, sabendo que Deus criou primeiro os céus em sua totalidade, não somente o céu que a gente conhece olhando para cima no dia, durante o dia, mas o céu invisível, entendeu? Esse que é o céu invisível, onde os seres celestiais estão lá, é esse céu que é citado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, juntamente com seus exércitos, as suas ordenanças, as suas leis, as suas regras, as suas diretrizes e tudo mais. Em Isaías, lá em Isaías 45:18, você vai ver que Deus criou os céus e formou a terra e não a formou vazia, mas formou para ser habitada. Aqui também já começa um apêndice, aqui já começa uma dica desse estudo, que é: quando Isaías diz que Deus criou a terra e não criou vazia, mas para ser habitada, não significa necessariamente habitada por homens, certo? Então, depois a gente vai compreender mais o porquê que eu estou dizendo que a Terra foi criada não foi criada para ser habitada, não necessariamente por homens. Posteriormente foi os homens que veio para cá tomando posse na narrativa de Gênesis e a sua criação, da criação à formação da Terra, quando ele vai colocando novas leis, novas regras, porque deu um determinado fato acontecido que fez com que a Terra ficasse sem forma e vazia. A gente vai entender essas coisas posteriormente, segundo a palavra. Mas, primeiramente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, irmãos, quando foi criado, você vai encontrar o versículo falando da criação, da formação do céu. Lá em Provérbios vai falar essa narrativa sobre a formação dos céus. Em capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 27. E em Jó também você vai encontrar a respeito de como Deus estabeleceu as leis dos céus, as leis que regem os céus. Não esse céu que a gente vê, mas os céus lá de cima. As leis que ele tem, que o regra. E essas leis são sobre, ou elas comandam, elas têm poder sobre as leis da terra. Ou seja, as leis da terra só acontecem, só andam, só giram, só são estabelecidas por causa que antes tem uma lei espiritual que faz com que aqui tudo aconteça. Isso você vai ver no livro de Jó. Tudo bem? Então, primeiramente, é necessário que a gente venha entender que há um período anterior a esse conceito que a gente conhece. A esse conceito de tempo, dias, meses, anos, séculos, e aí vai. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 58, você vai ver que Jesus Cristo, ele foi conhecido antes que Abraão existisse. Quando fala antes de Abraão existir, nós estamos falando do período que a gente conhece, dias, meses e anos. Ou seja, Abraão existiu há milênios atrás, né? Mas também em
João capítulo 17, versículo 5, você vai ver que Cristo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele tinha uma glória junto ao Pai antes que o mundo existisse. E também você vai encontrar que ele, Jesus Cristo, nos amou. No, em João capítulo 17, versículo 24, ele nos amou antes da fundação do mundo. Aqui você percebe então que ele existe antes que o mundo existisse. Ele era conhecido antes que o mundo existisse. Em João capítulo 17, versículo 24, você vai ver que ele nos amou antes da fundação do mundo. Aqui já está citando a fundação do mundo. O que isso quer dizer? Que quando o céu foi criado, aí há um período de tempo até que a terra seja formada. Deus criou os céus. A gente lê em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, como se eles fossem criados juntos, né? Que não houvesse espaço de tempo entre eles. Mas não. No princípio criou Deus os céus. Aí a gente precisa estudar a palavra para entender um período de tempo até que a terra venha a ser formada. Entendeu? Ou seja, não foi criado junto. Em Efésios capítulo 1 e 4, você vai ver que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ora, não seria de se pensar que se ele nos elegeu antes da fundação do mundo, é porque a gente não existia ou já existíamos antes da formação do mundo? Segundo Efésios, se ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e se essa eleição for necessária à nossa existência, significa que nós já existíamos. Para ele ter nos elegido antes da fundação do mundo, nós teríamos existido antes da fundação do mundo. Existindo antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele, segundo Efésios, capítulo 1, versículo 4. Logo, significa dizer que a fundação do mundo tem um objetivo específico, né? Um objetivo específico. Ele é antes de todas as coisas, em Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 7. Observe lá, Colossenses capítulo 1, versículo 15, e compara com Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A respeito de Cristo antes de todas as coisas. Antes dos tempos eternos, ou seja, antes desse tempo que a gente conhece de dias, meses, anos, séculos, milênios, horas, minutos e segundos, antes desse conceito, você vai encontrar a existência dele narrada em 2 Timóteo 1 e 9 e Tito 1 e 2. Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, segundo você vai ler isso em 1 Pedro 3 e 9. Em 1 Pedro 3 e 9, Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Então a pergunta é: conhecido por quem? Ou por que seres? Ou seja, isso aqui então a gente pode perfeitamente entender que há uma criação de seres ou criaturas e tudo mais antes que o mundo existisse. Já havia seres espirituais, seres angelicais, seres que não eram desse mundo como a gente conhece, onde a gente está agora. De modo que Cristo foi conhecido antes. Conhecido teria que ser conhecido por quem? Por ele mesmo? Não, por outros. É isso que o sentido real do versículo é: conhecido por alguém, por seres, antes da fundação do mundo. Voltando lá a Efésios, que fala que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Logo, se ali faz-se necessária a nossa existência, logo concorda com 1 Pedro 3,9, que nós também o conhecemos antes da fundação do mundo. Você vai ver também Cristo como sabedoria personificada em Provérbios, capítulo 8. Você vai ler desde o capítulo 20, do versículo 22,
até o versículo 30. Você vai ver que Cristo é a sabedoria personificada. Aqui em Provérbios, você pode observar que não existia nem o céu, nem o próprio céu existia, mas ele já estava lá. Deus criando todas as coisas e Cristo aprendendo com Deus todas as coisas. Aí fala que ele está lá folgando com ele por observar Deus criar todas as coisas. Aí fala que ele folgava com Deus no seu mundo habitável. Quando fala no mundo habitável, e também o versículo vai falar que ele está ali preparando os céus no versículo 27, então logo se entende que Deus não habita nos céus. E a Bíblia confirma isso. Deus habita acima dos céus. Os céus foram feitos por ele. Logo, se foi feito por ele, antes dele fazer o céu, ele já habitava na onde? Na onde que a Bíblia diz, que é na luz inacessível. Ou seja, como dizem Provérbios, no seu mundo habitável, que não era o céu. E dali ele prepara os céus. Ou seja, Deus está acima de todos os céus. E quem conhece Deus nesse mundo que é acima de todos os céus, na luz inacessível, o único que sabe como é lá e que teve acesso e que pode permanecer lá é Cristo. Você vai ver isso lá em Provérbios capítulo 8, versículo 22 até o 30. Tudo bem? Então, esses são alguns dados. Se você tiver interesse em estudar, vai vendo esse vídeo pausadamente e tira como um estudo. Anota, pega esses versículos que eu citei, anota no caderno, vai estudar, vai conferir. Né? É um vídeo diferente, eu não estou aqui já passando toda a explicação direta dos argumentos que posteriormente eu vou fazer. Eu não vou fazer muitos argumentos diretos, a não ser dessa maneira. Dar os dados bíblicos, os versículos, os capítulos, para que você mesmo estude e veja. Porque se eu tiver simplesmente aqui explicando tudo com as minhas palavras, aí pode ser que, acredito, muitos vão falar assim, isso é teorias dele. Agora, uma vez que eu estou dando os dados de versículos, capítulos, você mesmo lê e você mesmo tire as suas conclusões daquilo que eu estou falando. Ou seja, vem junto comigo estudando para entender essas coisas e saber que não é uma teoria minha, é um fato que está na própria palavra. Entendeu? Então, começa aqui um estudo. Então, se você tem interesse, discorra esse vídeo pausadamente, anote esses capítulos, esses versículos, estude, e no próximo vídeo a gente continua a respeito da criação dos céus, certo? E depois da fundação da terra. Como eu citei no princípio, Isaías, né? Lá no livro de Isaías, que é Isaías 45:18, e Isaías 45:18, que ele formou o céu, lá você vai ler da seguinte maneira. Deixa eu ler aqui, está escrito aqui, ó. Isaías 45:18. Criou os céus e formou a terra. Porque no transcorrer desse estudo, a gente vai chegar em Gênesis, começar a falar a respeito da fundação da terra, e nós vamos ver a narrativa dizendo criara e fizera. Criar e fazer. O criar e o fazer são coisas distintas. São duas etapas de feitura de Deus. Ou seja, criar e fazer. Você vai ver na Bíblia falando que em Cristo foram criados todas as coisas visíveis e invisíveis.
A Bíblia vai falar que as coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Então, quando ele está citando em Gênesis criara e fazer, o criar é o invisível e o fazer é o visível. Você vai ver isso citado em Salmos, quando diz: mandou, logo tudo se fez. Falou, logo tudo apareceu. Depois eu trazer esse versículo certinho, você vai ver que uma coisa eu posso criar na minha mente, mas aquilo que eu criei na minha mente é invisível, você não vê. Mas se eu formar ele de algum material, aí isso é existência física. Só que o que eu crio na minha mente não é real. Mas na mente de Deus, os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. Qualquer espécie de pensamento de Deus já é uma coisa real. Entendeu? Essa é a diferença. Então, quando a gente for estudar e ver criara e fizera, você vai perceber isso muito bem, a diferença do que ele cria ou do que ele faz. Tudo bem? E assim a gente prossegue no estudo.